A gente vai começar agora passando um pequeno vídeo de início. Olá pessoal, nós estamos aqui na Serra do Rola Moça e estou aqui juntamente com o vereador Alan da Música e hoje nós tivemos uma reunião extraordinária, agora às 10 horas da Câmara Municipal, onde foi feita a leitura do veto do prefeito do projeto que cria, né, que cria o patrimônio hídrico, e ele foi vetado pelo prefeito. E nós estamos aqui hoje para nos posicionar. Fala aí, Alan. É importante dizer, que é um dos projetos, né, apesar que tem outro também, outros que podem fortalecer essa questão mesmo da proteção da nossa serra. Como vocês podem ver, um local tão bonito como é, e poderiam, inclusive, até ser um ponto turístico, mas nunca foi explorado dessa forma. Né? Estamos aqui para nos posicionar realmente que vamos tentar quebrar o veto do prefeito, mantendo aí o projeto aí em concordância com o movimento Serra Sempre Viva e outros movimentos aí que defendem a questão da serra, né, Daniel? Com certeza. E nós estamos aqui não só para nos posicionar, mas também para mobilizar todos vocês que vão acompanhar esse vídeo através das redes sociais. Nos ajude nessa mobilização para que realmente esse veto seja quebrado, para que se torne lei no nosso município e possamos, assim, preservar esse local. Então, os nossos colegas vereadores, pedimos o apoio de vocês, tá? Vamos quebrar esse veto, porque sabemos da importância dessa criação do patrimônio hídrico aqui, sabemos da importância que esse espaço tem para toda a população de Birité. É aqui, próximo de nós, a 900 metros, é onde que sai a água que abastece todo o nosso município. Isso é o que é o mais importante da gente. A gente já percebe muitos municípios com dificuldade em questão de abastecimento, e esse local, esse movimento que a gente está fazendo é exatamente para que mantenha com que esse lugar continue sendo um ponto crucial para poder continuar abastecendo uma boa parte da nossa cidade de Birité, inclusive de Brumadinho também, né, Daniel? Exatamente. Então, é muito importante nosso posicionamento aqui, gente, para que você, população, também nos ajude a mobilizar aí também os outros vereadores também, para que possa quebrar esse veto do prefeito e fazer com que esse local continue sendo aí o patrimônio hídrico e da biodiversidade, né? A fauna e a flora e, com certeza, o mais importante, a nossa água. E que não volte à mineração. Que não volte à mineração. Sabemos da importância desse espaço aqui. É importante também ressaltar, gente, que o mais importante é não a mineração. Esse projeto de lei, ele com certeza fortalece, né, Daniel, para que não venha a ter mineração. É um dos projetos que vai fortalecer isso. Porém, pelo que a gente está percebendo, há muita justificativa no veto para a implantação dessa mineradora na cidade. Não que a gente não queira o desenvolvimento da nossa cidade, mas nós entendemos que nós temos outros mecanismos dentro do município que possa realmente atrair o desenvolvimento. E a mineração, uma vez que ela retomar aqui na Serra do Rola Moça, nós poderemos ter um transtorno muito grande, num futuro muito próximo, com relação à questão dos nossos mananciais. Quem sabe, no futuro, nós, com a mineração aqui ativada, nós não teremos mais água para a gente consumir. Então, assim, as nossas gerações futuras ficarão comprometidas. Então, por isso, nós estamos aqui nos posicionando e contamos com todos vocês. Nos apoiem, compartilhem esse vídeo e vamos convocar toda a população de Birité para que nós mostramos que a força e a importância desse projeto e dessa serra para o nosso município. Então, vamos quebrar o veto, viu, pessoal? Oi, pessoal. Eu sou Marclene Rodrigues, vereadora do município de Birité, Minas Gerais. Tive a satisfação, tive a responsabilidade de votar a favor do projeto de lei 058/2019, que institui a área do Parque Estadual Serra do Rola Moça, no município de Birité, Minas Gerais, como patrimônio hídrico e da biodiversidade, visando garantir a preservação dos mananciais existentes na região, como o manancial de
manancial de abastecimento público de grande parte de Birité, região metropolitana de Belo Horizonte. Fiquei surpresa com o veto do prefeito Willa Parreira a essa lei aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Birité. Veto estranho e sem justificativa consistente. Então, hoje, dia 26/4/2020, reafirmo aqui meu compromisso de seguir defendendo e votando a favor do que é bem comum e defendendo as condições que garantam a vida humana e de todos os seres vivos. Por isso, adianto que votarei no sentido de garantir a preservação do meio ambiente, o que passa pelo derrubado do veto do prefeito Willa Parreira. Não dá mais para tolerar o tanto de devastações que as mineradoras causam. Quero deixar aqui um abraço e sigamos na luta pelo bem comum, pela ecologia integral, como nos pede o nosso Papa Francisco. Fique com Deus. Esse foi um dos vídeos que a gente está juntando dos vereadores da cidade que se colocaram a favor do projeto e também garantiram um compromisso de derrubar o veto do prefeito William sobre o projeto de patrimônio hídrico e da biodiversidade, que é esse projeto que a gente tá divulgando, que foi construído com a participação popular, e que é responsável para a gente estar fazendo essa campanha agora, tão importante, tão potente, para chegar nas diversas casas de Birité e da região metropolitana e dizer que sem a água do Manancial Taboões, a gente corre um risco de escassez muito grande e que a mineração Santa Paulina, na área que ela está, é um verdadeiro crime ambiental contra a biodiversidade, contra a preservação do Parque da Serra do Rola Moça. Nas últimas semanas, a gente teve a presença de pessoas importantíssimas na luta nessa região, na luta da nossa região, mas também na luta contra a mineração, companheiros de Muriaé, de Caldas, e de outras áreas da região e também da nossa cidade, que trouxeram um debate muito importante para a gente. E hoje, a gente tem a honra também de estar trazendo como os convidados os companheiros Emanuel, que é diretor da UENG Birité, e que tem um trabalho muito importante nessa área, aqui na cidade também, acadêmico, mas também social. A nossa companheira Teca, que é conselheira do Copan e ativista contra a mineração no estado há muitos anos, no movimento, no Movisan, dentre outros movimentos também, e a companheira Geisa, que é uma das fundadoras do movimento Serra Sempre Viva, formada em Ciências Biológicas pela UENG, unidade da nossa cidade, e que também vem fazendo esse trabalho, esse debate contra a mineração e pela preservação da Serra do Rola Moça há muito tempo. Eu vou passar agora para os convidados, para que eles tenham alguns minutos para se apresentar, e que a gente possa conhecer eles um pouquinho melhor. Primeiro eu vou passar para a Geisa, nossa companheira aqui de Birité. Vai lá, Geisa. Então, Marcos, você me apresentou, porque meu nome é Geisa, então eu faço parte do movimento Serra Sempre Viva, também atuo em outros movimentos que trabalham com as causas socioambientais e também com a agroecologia, como o Caipora, que o professor Emanuel coordena junto com a professora Mariana, mas atuo de forma mais orgânica dentro do movimento Serra Sempre Viva. Agora eu vou passar para o professor Emanuel. Boa tarde a todos e todas. Então, eu sou professor do Departamento de Ciências Biológicas aqui na UENG, em Birité. Como a Geisa já disse, né, a gente também tem se envolvido a partir da nossa pesquisa no Grupo Caipora, Laboratório de Estudos Bioculturais, com as lutas pela vida, pelas vidas, por um outro modo de desenvolvimento, de pensar os territórios aqui no município, na região metropolitana. Também faço parte, mais organicamente, das pastorais sociais da região metropolitana, e também na luta com os carroceiros e as carroceiras e na agroecologia. Boa tarde, eu me chamo Maria Tereza Corujo, mais conhecida como Teca. Eu estou desde 2001 na luta em defesa de serras e águas e pessoas e vida. Começou na Serra da Piedade, que é o lugar onde está o meu cantinho. Eu também participo do movimento pelas Serras e Águas de Minas
e do movimento pela preservação da Serra do Gandarela, e nessa caminhada eu vim conhecendo muitos grupos, igual o movimento Serra Sempre Viva, e estou aqui para contribuir, e fui conselheira do Copan nesses últimos 4 anos. Depois a gente vai falar um pouco sobre o que é que isso significa. Nas últimas semanas, a gente vem lançando vídeos na rede social, na nossa página do Serra Sempre Viva, convidando as pessoas da cidade também, pessoas que moram na região, ou então em outras partes, inclusive do próprio país. A gente recebeu vídeo da Argentina, de pessoas que conhecem a Serra do Rola Moça e querem prestar o seu apoio ao projeto, e também pedindo o veto do prefeito. Esse debate sobre a Serra do Rola Moça é um debate que às vezes pode parecer muito técnico quando a gente vai falar na história, por exemplo, da mineração Santa Paulina, na história da defesa do Parque do Serra do Rola Moça, da construção do parque, e como isso se relaciona com a nossa região, né, Geisa? E aí, eu queria convidar a Geisa para que ela pudesse falar um pouco sobre toda essa importância do parque, e também sobre essa história da mineração, do movimento Serra Sempre Viva, e da nossa luta aqui na cidade. Pode falar um pouquinho, Geisa. Eu resolvi fazer um apanhado um pouco do movimento, contar por que surgiu o Serra Sempre Viva, né? A mineração aqui em Birité já tem um tempo já. E a mineração Santa Paulina, ela tentou a retomada dela mais ou menos entre 2013 e 2014, no mandato do Pinheirinho. E aí foi cedido, né, uma declaração de conformidade, e foi dando prosseguimento a alguns trâmites para ela retomar aqui no município. E aí as pessoas da cidade, primeira coisa que acontece quando tem para a gente se organizar são os boatos, né? Começou a surgir boato que mineração vai vir para Ibirité, e a gente então começou a se organizar. Vamos correr atrás, vamos nos informar e ver o que a gente pode fazer. Então, a gente foi buscando saber informações concretas, precisas, para saber o que a gente podia fazer. A gente percebeu que a Santa Paulina, uma das primeiras coisas foi essa declaração, que foi cedida em 2013, 2014, e depois foi um decreto de uma estrada, uma estrada que eu acho que aquele desvio, que quem está indo para Casa Branca tem um desvio. Então foi feito, uma das primeiras coisas que a Santa Paulina solicitou foi aquele desvio daquela estrada, que agora é para subir e não passa perto daquele buraco que tem indo para Casa Branca. E aí aquilo ali foi um pontinho para ela começar a entrar, porque é assim, né? Vamos fazer melhoria na estrada ali, vamos fazer... Não vamos minerar, não, vamos mexer na estrada. E aí eles conseguiram, alteraram lá a estrada. E aí o movimento Serra Sempre Viva, 2018, mais ou menos, 2017, 2018, começou a surgir aí, se organizando, reunindo na praça, a gente não tem lugar de reunindo com um grupo, com quem topasse, para lutar contra a instalação da mineração, retomada, né, dessa mineração ali na zona de amortecimento. Quando a gente pegou para analisar os documentos, os estudos de impactos ambientais da Santa Paulina são de 2014, e a gente já estava em 2018, agora a gente está em 2020. Precisa atualizar esses estudos, né? E então a gente percebeu que esses estudos não estavam atualizados, e a Santa Paulina então precisou atualizar esses estudos, e a gente exigindo sempre atualização, e aí a gente começou a se organizar da melhor forma, trabalhando por meio da educação popular mesmo, conversando com as pessoas, fazendo jornais, indo corpo a corpo mesmo, que agora, em momento de pandemia, não está podendo ser possível, né? Mas a gente conversava com as pessoas para informar as pessoas do que o que estava acontecendo é real.
E aí a gente resolveu, então, fazer uma audiência pública no ano passado, uma audiência pública que foi histórica, em 2019, em que o prefeito, como muita gente, quem está entrando na live agora, vai ficar sabendo agora, mas tem muita gente que já sabe, o prefeito ele se comprometeu a sancionar o projeto que fosse para proteger a área da Serra do Rola Moça. E aí, então, né, depois da audiência, lá vai nós, todos do movimento, se organizar para, então, fazer esse projeto. Então, juntamente com a Câmara de Vereadores, a gente construiu o projeto, né, de forma coletiva, popular, que é o projeto 058, projeto de lei, que institui patrimônio hídrico e da biodiversidade. Em meados, né, dessa construção, desse projeto, foi solicitado também ao prefeito, né, no meio dessa conversa, de tudo que estava acontecendo, a revogação de um decreto que foi assinado foi no ano passado, meados de 2019 também, que tornou utilidade pública uma outra estrada clandestina que foi aberta, que a gente não sabe, uma coisa que foi autuada, mas que, assim, uma estrada que ela não teve licença, uma estrada clandestina, e que foi tornada utilidade pública pelo prefeito, assim, uma estrada clandestina que foi tornada utilidade pública. E aí a gente se organizou novamente para pedir com que esse decreto ele fosse revogado, mas a gente também não sabe, porque não saiu nada no Diário Oficial, que é uma outra coisa que a gente tem que cobrar também. E aqui, assim, eu estou retomando um histórico. Então, pode ficar um pouco confuso, depois, quem quiser pode perguntar aí nos comentários, mas, assim, é uma chuva de coisas que estão acontecendo, de tentativas de retomada mesmo. São estratégias, né? E aí, enfim, aí o projeto, finalmente, ele foi para a Câmara de Vereadores, foi aprovado, todos os vereadores e a vereadora, né, Maquilene, aprovaram o projeto, e ele foi para o prefeito sancionar, né? Porque lembra, eu falei que na audiência pública ele falou que qualquer projeto que fosse para proteger a área, ele ia sancionar. Então, o projeto ele foi. E o que ele fez? Vetou o projeto. O projeto de patrimônio hídrico e da biodiversidade, que protegia a serra, que ele falou que ia sancionar. Enfim. Então, depois do projeto aprovado, o prefeito vetou o projeto, o que a gente quer agora? A gente quer a derrubada desse veto. O vereador que ajudou a gente a construir esse projeto de lei, que é o vereador Daniel Belmiro, presidente da Câmara, eu tenho certeza que ele não vai voltar atrás, porque o projeto é dele também, né? Tem um pouquinho dele também no projeto. Então, eu acredito que ele não vai voltar atrás. Eu acho que os vereadores, eles vão ter coerência nesse momento, né? E tendo em vista esse veto do prefeito, logo depois, passando um tempo depois, a Santa Paulina, a mineradora, ela encaminhou para a Câmara de Vereadores um documento, como se fosse uma carta, assim, explicando. Eu não sei se é explicando ou persuadindo, ou se é ameaçando, eu não sei. Mas falando que se os vereadores derrubarem o veto, que, né, aprovasse, então, o projeto e ele se tornasse lei, seria considerado improbidade administrativa. Eu entendo como tom de ameaça. E tem uma outra coisa absurda, são duas coisas. Tem isso, né? O documento por si só é absurdo, mas tem um trecho que eles falam que em 80 anos de empreendimento minerário no local, nunca foi causado dano ambiental. Gente, indo para Casa Branca, passando aqui para o Ibirité, tem buraco lá. O buraco é natural? Ele surgiu, assim, natural, da natureza? Não foi provocado. Se aquilo não é um dano ambiental, eu não sei. Eu não sei o que é, então. E falando que não fica próximo a nenhum manancial. É do lado do manancial Taboões.
É só ir lá para ver, é do lado. Não é perto, não, é do lado, entendeu? Minha fala, eu já vou caminhando para terminar mesmo, exigindo a derrubada do veto, que os vereadores eles mantenham a coerência. É a água, não é água só para nós, seres humanos, né? Para todos os seres aqui da região, da biodiversidade da Serra do Rola Moça, que compreendam a necessidade desse projeto de lei e que ele se torne lei, tá bom? É isso a minha fala. Obrigada. Obrigado demais, Geisa. Eu acho que você conseguiu fazer uma coisa que é muito importante para quem está ficando por dentro agora de todo esse assunto, que é fazer esse recorte mais histórico de como que o movimento já vem lutando há muito tempo, de tudo que está sendo colocado pela mineração, como que esse prefeito promete uma coisa para a gente, mas depois se coloca numa posição que é favorável à mineração, como essa do próprio veto do projeto, e você me falando, eu fui lembrando outras coisas. Lembrei até que na última gestão do CODEMA, quando eu era conselheiro ainda, o professor Emanuel também era conselheiro pela UENG, a gente fez algumas solicitações à Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, sobre a questão das estradas que estavam sendo abertas ilegais, e a gente sabe como que isso demorou ser entregue para a gente. Teve uma vez, inclusive, que o prefeito, após o anunciamento de um decreto criminoso, né, que era aquele decreto que transformava em utilidade pública. Em utilidade pública, a melhoria e a manutenção de uma das estradas abertas ilegalmente pela mineração, que houve até multa e coisa do tipo. A gente, através do CODEMA, enviou um ofício para o prefeito, solicitando que ele informasse a gente o porquê desse decreto. É absurdo. E a gente fez esse ofício em setembro, passou o ano todo esperando uma resposta, e a gestão do CODEMA acabou sem que o prefeito nos respondesse. Mesmo assim, em uma reunião, ele se comprometeu a derrubar o decreto, mas não derrubou. Então, por isso que a gente sempre fala que esse prefeito não tem outra caracterização nossa a não ser chamá-lo de inimigo número 1 do meio ambiente na cidade de Ibirité. Mas eu queria também, aproveitando esse ensejo, e convidar o professor Emanuel para que pudesse falar um pouco sobre também essa conjuntura, as experiências dele na nossa luta, tanto na cidade como em outras regiões também que ele vem atuando. E obrigado, professor Geisa, foi uma ótima fala. Então, eu acho que esse histórico que a Geisa traz, ele é fundamental para a gente entender como é que a gente chegou nesse momento, né, tão crucial de aprovar um projeto que protege uma área tão importante do ponto de vista da biodiversidade, da garantia do direito à água, do direito humano à água, do direito humano à saúde, ao ambiente saudável, e a gente se defronta com um veto irresponsável e criminoso, de alguma forma, de um prefeito. Quando eu falo criminoso, né, uso essa expressão, é porque é um atentado contra a vida humana e contra a biodiversidade, permitir que uma mineração se instale em um local tão frágil e tão importante para a manutenção das condições básicas de vida da população de Ibirité e da região metropolitana. Eu acho que um elemento importante que a gente tem que considerar é que Ibirité, a região de Ibirité, não só porque Ibirité é um município relativamente novo, né? Toda a região de Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, a vida das pessoas é uma história muito mais longa do que a história da mineração, né? Se a mineração alega que estava aqui há 80 anos, as pessoas, as espécies de árvores, de plantas, de micro-organismos, as águas, estavam aqui há séculos, há milênios, há milhões de anos. Então, a gente tem uma história muito mais longa, muito maior e mais bonita, mais rica e mais diversa do que da própria mineração. E isso é importante para dizer, para a gente desconstruir um discurso das mineradoras, na verdade, sempre dos grandes projetos de desenvolvimento, entre eles a mineração, de que eles são a salvação na geração de empregos,
eles são o único caminho para desenvolver, né? Então, o que eles fazem, na verdade, é realmente desenvolver, é tornar, ou quebrar os laços das pessoas com o lugar, com a sua história, com aquele território. E é um discurso muito cínico e muito perverso dizer que eles vão gerar empregos, né? Eles destroem empregos. Quantas centenas de agricultoras e agricultores vivem na Serra do Rola Moça, convivendo com a serra, convivendo com aquele ambiente, produzindo alimento, produzindo vida, produzindo seu próprio sustento. Então, se por um lado eles alegam que vão gerar empregos, são empregos que a gente sabe de baixa qualidade, salários, pensando proporcionalmente, muito baixos também, e destinados a pessoas que não necessariamente são do município, do território, da região. E um dos preços, do ponto de vista da geração de emprego, é a perda da fonte de renda, do modo de vida de centenas de agricultores na região imediatamente afetada pela mineração, que, como muito bem disse a Geise também, está a poucos metros, centenas de metros, de um dos principais mananciais da região metropolitana. Então, isso é algo muito sério. Então, eu queria começar apontando isso. O município de Ibirité tem uma história muito mais longa. É um município que tem uma história com a agricultura familiar ainda muito forte, né? Embora ele tenha passado por um processo de urbanização também violento e não planejado nas últimas décadas, né? Ainda a região ela é marcada por uma agricultura muito expressiva e uma produção de alimentos, de hortaliças, que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, não é possível negar também esse passado, essa marca de Ibirité. Ser da roça, geralmente, é tratado como uma coisa ruim, né? Ser da roça é um uso pejorativo do termo. Mas as roças, as lavouras, é ela que nos mantém vivos, é ela que nos dá vida. Então, a gente tem que positivar esse aspecto de Ibirité. Então, Ibirité, assim como vários municípios da região metropolitana, tem uma marca rural muito, muito importante. E é preciso que a gente valorize e apoie também as práticas agrícolas, a agricultura familiar, e não pensar que o destino de toda a área de agricultura familiar é se urbanizar nos termos que a gente tem se urbanizado nas últimas décadas, gerando mais desemprego, canalizando rios, gerando mais condições adversas para a vida humana e das outras espécies. E a mineração, então, ela tem esse poder, ou ela exerce esse poder econômico, né, que também se traduz no poder político, né? Então, como os vereadores vão se comportar diante do veto do prefeito, também vai nos dizer com o que eles estão compromissados. Se eles estão compromissados com a vida do povo, com a qualidade de vida nesse território, com o direito à água, com o direito a um ambiente saudável, as condições de vida mínima, ou se eles estão comprometidos com as mineradoras, com os lucros de poucos, né? Porque é isso que as mineradoras fazem. Elas socializam, como todos os grandes empreendimentos, né, no capitalismo, eles socializam os efeitos, os impactos, né, e eles privatizam os lucros. Então, os lucros das mineradoras, e da Santa Paulina também, vão ficar nas mãos de pouquíssimas pessoas. E os danos irreparáveis, como o de Mariana, Brumadinho e centenas, milhares de outros exemplos ao longo do Brasil e do mundo, eles são sentidos pela população mais pobre. Então, é preciso que a gente aprenda. Não é possível que, depois de exemplos tão dramáticos, tão dolorosos, como o de Mariana, e mais recente, mais próximo, no nosso quintal, aqui em Brumadinho, a gente não tenha aprendido nada sobre a mineração. Não existe um modelo de mineração sustentável no Brasil. Não existe. A mineração no Brasil, ela segue os mesmos modelos do Brasil colônia. É uma mineração ainda colonial, que explora as pessoas, explora os territórios, e destrói vidas, e destrói possibilidades de vida. E ela é colonial porque ela também coloniza a nossa mente, ela nos impede de pensar, nos impede de sonhar outras possibilidades. É como se a nossa vida não existisse, a nossa história do nosso território não existisse,
e a única saída fosse a mineração. Mas é uma falácia, uma grande mentira, mas que vai se decantando, se tornando uma verdade perversa, mas que serve para dominar, explorar e matar, né? E aí eu acho que, para terminar, né, nesse momento, a gente precisa se dar conta de que a crise da saúde que a gente vive, da pandemia, ela é resultado também de processos longos de destruição dos ecossistemas. Então, a gente precisa entender saúde para além de posto médico, para além de UPA, para além de SAMU, para além de hospital. A nossa saúde depende também da forma como a gente lida com as outras espécies, com os ecossistemas. Então, garantir, né, isso é o nosso pedido, nosso desejo e a nossa exigência, que os vereadores derrubem o veto do prefeito, é para garantir que essa área tão importante da Serra do Rola Moça, importante para a vida e para a história dessas pessoas e do nosso território, ele seja protegido e garanta a saúde também do nosso povo. A saúde de todas as espécies. Saúde no sentido mais amplo do termo, né? Então, não é a ausência da doença, mas são as condições básicas e objetivas de vida, né? Então, eu termino aqui falando esse primeiro momento, dizendo que a universidade também do Estado de Minas Gerais, ela tem que estar e está a serviço do povo, das causas populares e da garantia das condições de vida do nosso território. Então, é preciso que a gente se mobilize, a gente, mesmo nesse momento tão doloroso, né, da pandemia, dos seus efeitos de isolamento, que a partir desse isolamento a gente construa ainda mais alianças, né, e que a gente saia dele ainda mais fortalecidas e fortalecidos para construir esse outro mundo a partir do nosso território. E a construção desse outro mundo só pode se dar quando a gente superar esse pensamento colonial da mineração e a gente abrir espaço para a diversidade que já existe. Diversidade de modo de vida, diversidade de espécies, diversidade de águas, de terras, de solos, de histórias, né? Obrigado, professor. É um depoimento que traz muita informação e que emociona a gente. Eu acho que essa quarentena, ela deixa todos nós talvez mais sensíveis a todas essas questões. Ao mesmo tempo que a gente tem que enfrentar essa pandemia, a gente enfrenta também um momento político que é desastroso na área ambiental, que é desastroso na área cultural, em todos os momentos, e a gente acaba sustentando uma carga que ora a gente não aguenta e chora e desmorona, mas uma coisa que a gente tem sempre que ter na cabeça é que a nossa coragem que é realmente o medo daqueles poderosos, das pessoas que estão no poder. Então, a gente não pode desistir, a gente tem que ir para cima. E as pessoas que estão presentes aqui na live, os convidados, as pessoas que estão assistindo, são pessoas que fazem com que a gente seja mais firme nessa luta. E uma dessas pessoas, inclusive, é a própria Teca, que é uma convidada nossa, que sempre fortaleceu, e é de aço aí nesses anos de chumbo, na luta da mineração, contra a mineração, e sempre nos fortaleceu no movimento Serra Sempre Viva, que eu acho que fala em nome do movimento, em dizer que, em muitos momentos, a própria Teca foi um dos pilares para nos manter de pé, e eu queria convidar ela para que ela pudesse também falar um pouco sobre tudo isso que ela vive, sobre a luta em Birité, mas também a luta na região, assim, que é uma luta muito pesada, né, que não vem de hoje. Vai lá, Teca. Então, primeiro agradecer o convite. Eu admiro muito o movimento Serra Sempre Viva. Ele tem uma história de muito tempo. Eu me recordo ainda da época da Luzia e aquela primeira turma trabalhando já contra a Santa Paulina, conseguindo em tempo recorde um monte de assinaturas em abaixo-assinado. Está de parabéns o movimento Serra Sempre Viva, se renovando, novas pessoas chegando e atuando com a mesma garra e determinação. Então, eu digo sempre que são guerreiros, nós todos somos guerreiros e guardiões de lugares, de água, de biodiversidade,
de jeitos de viver que tem muito mais sentido do que o querem nos impingir goela abaixo, que é a mineração. Então, eu quero começar a minha contribuição com uma pergunta que o Décio fez aqui no chat, dizendo, né, como ela qualifica, né, como é que eu qualifico um veto que atende uma mineradora e que irá causar escassez hídrica em Ibirité e contribuir com a escassez hídrica na Grande BH. Eu afirmo, sem sombra de dúvida, que, a meu ver, se nós tivéssemos realmente uma sociedade, ou principalmente um judiciário e autoridades políticas e executivas que cumprissem o seu papel, para mim, uma atitude dessas, ela é, sim, isso sim é impobridade administrativa, isso sim deveria ser objeto de mandato de segurança, deveria ser objeto de impeachment. Por quê? Quando os guerreiros que têm trabalhado, apresentaram e conseguiram, e os vereadores que aprovaram por unanimidade a lei, o projeto de lei, é no sentido de garantir água. Na Constituição brasileira, e em qualquer, independente de Constituição, sem água não há vida. Então, o direito constitucional, direito à vida com qualidade. Esse é um direito fundamental de cada brasileiro. Isso não acontece se não houver água, acesso à água. Então, quando um prefeito veta um projeto de lei, cujo objeto é garantir que Ibirité e a sua população hoje e no futuro não tenha situações de falta de acesso à água, para mim, um prefeito ou qualquer outro ator público, ele deveria responder, inclusive judicialmente, por essa decisão. Eu entendo gravíssimo, infelizmente nós não temos ainda autoridades que façam isso de imediato ser impedido de fazer uma decisão desse porte. Um prefeito é alguém que chega e sai de uma prefeitura, e isso significa que uma decisão desse porte está colocando em risco muito além do tempo que ele está na prefeitura. Isso tem a ver com os filhos de quem está em Ibirité hoje, de quem vai chegar em Ibirité, tem a ver com os netos, com os filhos dos netos, tem a ver com os animais, com as plantas, tem a ver com esse território que tem uma história de muito tempo, e é uma grande responsabilidade alguém tomar uma decisão sem qualquer fundamentação para fazer um veto desse porte. Eu parabenizo os vereadores que vieram consistentemente apoiando essa causa. Eu espero que nenhum deles volte atrás ou que se manifeste agora contrário a derrubar o veto. Isso realmente vai ser a confirmação de que esses vereadores realmente resolveram também não fazer o seu papel dentro de uma Câmara Municipal, que é garantir que os munícipes de Ibirité, o meio ambiente de Ibirité, tenha a sua segurança no sentido, nesse caso, a meio ambiente sadio para as presentes e futuras gerações. Então, essa é a resposta, viu, Décio? Eu não tenho sombra de dúvida que um veto desse porte já deveria ter significado o afastamento do prefeito, porque como é que alguém nega assinar uma lei cujo único objetivo é garantir a segurança hídrica e que não falte água em Ibirité? Lembrando que do outro lado de Ibirité está Brumadinho, e lá naquela área já tem uma série de impactos às áreas de recarga e disponibilidade hídrica por causa precisamente da mineração. E, não sei se vocês estão assistindo, saibam, a maioria já sabe, que as águas nesse território de Ibirité e nesse território que a gente é chamado de quadrilátero, que nós chamamos de quadrilátero aquífero, as águas, elas nascem e elas estão depositadas precisamente na parte alta das nossas serras. Ou seja, se não se proteger esses territórios mais altos das nossas serras, deixa de brotar água,
as nascentes secam, não se vai ter água nas cachoeiras e não se vai ter outro lugar para buscar água. Por quê? Se do outro lado de Ibirité, na outra vertente da Serra do Rola Moça, também existe essa voracidade da mineração, e nós sabemos como é que foi lá no Complexo Feijão Jangada, fora todas as outras, como é que se no futuro vai trazer água para Ibirité, se o próprio quadrilátero e a região metropolitana já estão com uma situação de grave situação de acesso à água? Vai se fazer transposição de onde? Se nós estamos no chamado Alto Velhas e Alto Rio Paraupeba. Alto significa que é onde a bacia hidrográfica, as suas águas vão descendo e não tem como vir água de territórios mais abaixo, porque eles são supridos precisamente das águas que estão no Alto Velhas e Paraupeba. Então, uma decisão como a do prefeito de vetar um projeto de lei cujo único objetivo é garantir água para Ibirité, hoje e sempre, ele é uma atitude completamente irresponsável e deveria ser punida e impedida de continuar valendo esse veto. Então, agora cabe, sim, aos vereadores fazerem a sua parte. Eu espero que eles façam a sua parte. O trabalho de pressão social e de visibilização disso é fundamental, porque a história é feita precisamente de escolhas. Então, cada político, cada gestor público, ao fazer as suas escolhas na contramão do interesse coletivo, e aí a pergunta que se faz é: qual a justificativa que o prefeito deu para vetar um projeto de lei cujo único objetivo é a salvaguarda da área que garante a segurança hídrica de Ibirité? Qual a justificativa que existe para não ter transformado isso numa lei em Ibirité? Então, se existem outros interesses que não são os interesses coletivos, o interesse da população, o interesse do meio ambiente, isso é gravíssimo. Então, eu quero contribuir, que isso está acontecendo em muitos territórios. A luta contra a mineração, ela não é simplesmente porque tem uma moda de ser contra a mineração, muito pelo contrário. A luta contra a mineração é precisamente pelos graves impactos que a mineração causa de todas as formas. Godinas de um país da América Latina, ele nem usa a palavra impacto, ele usa amputação. Segundo ele, a mineração amputa, ela amputa definitivamente territórios, pessoas, vidas, qualidade de vida, águas, biodiversidade. Amputar significa que nunca mais aqueles territórios com mineração vão voltar a ser o que é antes. Que direito é que tem uma mineradora, um interesse minerário, de fazer isso num território e em cima de uma população por mero interesse econômico, de lucro dos acionistas, dos salários dos seus executivos, porque geralmente o salário dos seus trabalhadores não é digno e as condições de trabalho são tão arriscadas que vocês viram que morreram. A maioria das pessoas que faleceram em Brumadinho foram de trabalhadores da mineradora. Então, não tem o menor sentido mineração. É uma atividade econômica que nos dizem que é essencial para Minas e não é verdade. Então, para Ibirité também não é verdade que a mineração é essencial, que a Santa Paulina é imprescindível. Então, se o prefeito decide vetar para atender os interesses da Santa Paulina ou das mineradoras, ele está atendendo os interesses privados e está descumprindo a sua função como prefeito. E se os vereadores agora não derrubarem o veto, aqueles que não derrubarem, eles estão fazendo a mesma coisa. Eles têm um cargo de tratar do interesse coletivo de Ibirité e estão fazendo escolhas para atender interesses privados, e por isso no início eu falei que eu entendo que seriam casos ou de impeachment ou de alguma sanção judicial ou de improbidade, alguma coisa que parasse realmente essa decisão inconsequente. Eu queria ficar nesse momento até aqui para colocar à disposição depois para um segundo momento, trazer o contexto maior, que é muito similar ao que vocês estão vivendo em Ibirité, e agradecer mais ou menos essa oportunidade de estar com vocês aqui, guerreiros e guardiões de Ibirité
e da Serra do Rola Moça. Obrigado, Teca, por essa fala maravilhosa, que nos fortalece, inclusive, que apresenta também esse panorama importantíssimo na luta da mineração de Ibirité, que não contra a mineração em Ibirité, que não vem de hoje, e que cada vez mais ganha força. Eu queria aproveitar também para pedir desculpa aos telespectadores. Pode parecer que em algum momento a gente esteja um pouco nervoso hoje nas nossas falas ou coisa do tipo, mas é porque realmente eu acho que a gente está num momento em que essa situação ela começa a ficar cada vez mais pesada. A gente recebeu agora recentemente que possivelmente que a reunião de sexta-feira da Câmara de Vereadores vai ter o projeto como pauta, o veto do projeto como pauta. Inclusive, logo depois a gente recebeu uma outra mensagem dizendo que a Câmara não vai permitir a participação de qualquer pessoa de movimentos sociais, nem que seja para gravar a reunião. A gente sabe que isso pode representar algo a mais, né? A desculpa é o coronavírus, mas a gente sabe que nós, movimentos sociais, que sempre acompanhamos e que temos por nosso lugar de luta mesmo a rua, a gente está muito refém agora nesse momento da pandemia e nos coloca num lugar que às vezes de defesa, assim, e isso causa na gente um sentimento muito ruim. Também aqui em Ibirité, Teca, segunda-feira se encerra a inscrição para o CODEMA, para o nosso Conselho de Defesa do Meio Ambiente, e que está sendo através de um edital totalmente problemático, porque retira a possibilidade de voto do povo nos conselheiros da sociedade civil. Foi colocado num momento terrível, porque logo após a anunciação do edital, a gente teve feriado, a gente teve final de semana, e a gente sabe que é difícil para que as pessoas, do modo geral da cidade, acompanhem o Diário Oficial nesse momento. Só depois de, eu acho, 3 dias que a prefeitura lançou no Facebook uma arte falando que as inscrições estavam abertas, e a gente só tem até segunda-feira para fazer as inscrições para quem quiser participar enquanto conselheiro da sociedade civil. Isso é um momento muito ruim para a gente, que pesa na nossa autoestima, que pesa na nossa militância, mas a gente está se mantendo firme aí, e se eles acham que essas situações podem nos abalar, eles podem esperar um inferno na vida deles, porque os vereadores que não votarem por derrubar esse veto vão ter seu nome falado daqui até a eleição e para lá da eleição. A gente vai fazer uma campanha de colocar esses caras como os inimigos do meio ambiente, e a gente não vai ter dó. Se for preciso de usar as nossas redes sociais todas, de todos os movimentos, se for preciso colar lambe em todos os postes dessa cidade contra esses vereadores que não derrubarem o veto, a gente vai fazer, porque a nossa luta é feita com o povo, com os movimentos sociais, e a gente vai fazer questão de garantir com que todos os moradores de Ibirité saibam quem são os vereadores que não derrubaram o veto do prefeito. E aí vai caber a esses vereadores explicar o motivo. Se é porque eles têm relação com a mineração, então eles vão ter que explicar. Se é porque eles tiveram o rabo preso com o prefeito, eles vão ter que explicar. Porque o movimento construiu esse projeto junto com os vereadores e teve em unanimidade aprovação. Não é possível que a gente chegue no momento e a gente não vai conseguir a maioria dos vereadores para derrubar esse veto. Então, é o nosso recado, e cada ataque que eles fazem a nós, eles só nos fortalecem, porque o movimento ele tende a crescer e ele tende a se espalhar. Ibirité está numa ascensão de movimentos sociais cada vez maior, tanto no hip hop, quanto nos movimentos de educação popular, quanto no movimento estudantil, quanto no movimento ambiental, e todos eles vão ser acionados na defesa do meio ambiente, da Serra do Rola Moça. Eles podem ficar... pode ficar com essa consciência de que a gente vai fazer isso. Por outro lado, aqueles vereadores também que defenderem um projeto, que se colocarem nessa situação de defesa da Serra do Rola Moça e do projeto,
pode ter certeza que eles vão ter também toda a nossa afetividade, e a gente também vai poder compartilhar, assim como a gente já compartilhou no início da live, o vídeo de 3 vereadores, existem outros vereadores também que falaram que vão se colocar em defesa, o João de Barros, por exemplo, dentre outros vereadores, que a gente também vai divulgar eles como pessoas que se colocaram em favor do meio ambiente. Eu passo agora a fala de novo para a companheira Geisa, para que ela possa também falar um pouco sobre esse cenário, sobre o que está acontecendo e sobre como o movimento Serra Sempre Viva está reagindo, mesmo no momento em que a gente fica tão refém da pandemia, mas que a gente não perde a nossa garra e tenta se articular de outras formas. Vai lá, companheira Geisa. Gente, os ataques estão sendo constantes aqui na cidade, aqui em Birité, em relação ao meio ambiente. Tem outras coisas também que acontecem aqui na cidade, mas se a gente for analisar tudo, a gente não tem perna, né? Então, vamos ficar com a pauta ambiental, que já é suficiente para mais. Eu vou fazer questão aqui, então, de ler o nome dos vereadores e da vereadora, né? Porque a gente só tem uma vereadora. O Alan da Música pediu o Alan, que o Alan ajude o movimento, ajude a proteger a serra, que derrube o veto do prefeito. O Toninho Giló, que ele possa também contribuir para a derrubada do veto. O vereador Coelho, o vereador e presidente da Câmara, que ajudou a construir, né, de forma coletiva e popular esse projeto. Daniel Belmiro, senhor Daniel Belmiro, vamos ajudar a derrubar esse projeto de lei, misericórdia, gente, esse veto. Vamos derrubar o veto também, ajudar a gente a derrubar o veto, o vereador Daniel, Sérgio, o Dimas, o vereador Dimas ajudar também a derrubar o veto, o pastor Djalma, Chico Canoas, João de Barro, Laércio, a vereadora Maquilene também, que já se posicionou para derrubar o veto do prefeito na Câmara de Vereadores, o Oswaldo Sorriso, o Robson Transporte, o Ulisses Pedrace e o Beto Alegria. A gente solicita, a gente pede que todos os vereadores sejam coerentes com o primeiro posicionamento, que derrube o veto e seja a favor do projeto de lei que foi construído de forma coletiva, popular. Então, que ajude, né, que contribua, então, em manter essa coerência. Durante a fala do Marcos, eu lembrei da nossa carta que a gente elaborou hoje, que é a carta aberta. E essa carta, ela tem falando sobre os ataques que a gente tem sofrendo em relação a essa tentativa de retomada de mineração aqui no município, que é impossível que se retome um projeto de morte, um empreendimento que ajuda a assassinar a terra. E a terra é de onde vem a vida, é de onde cultiva o alimento, de onde vem a água. A fala da Teca lembrou isso, né? Quadrilátero, ferrífero não, também, né? É aquífero, de onde sai a água também. Então, ao invés de entregar isso para poucos, para iniciativa privada, que se valorize o coletivo. São 400 famílias ali nos pés da serra, da agricultura, plantando alimento. Vai entregar para mineração. É sério isso? Vai retirar as vidas, não somente de pessoas, de todos os seres. É isso, é esse tipo de projeto que a gente quer, é esse tipo de empreendimento que a gente quer, é esse tipo de avanço que nós queremos aqui para a nossa cidade? É isso que a gente quer? Então, a gente tem que repensar. Então, se é falado tanto que a mineração ela é tão possível, que ela é tão necessária, que a gente precisa tanto da mineração assim, que a gente é refém dela, que não tem mais saída, eu acho que a gente precisa de repensar os nossos modos de vida. Então, a gente repensa, então, de que jeito que a gente tem que viver, porque não há, é insustentável, entende? É um projeto, é um pensamento insustentável, não tem como continuar vivendo, degradando a nossa casa. Como que a gente vai destruir o lugar onde que a gente mora? Isso não cabe. Então, a gente tem que repensar essas relações, pensar nosso modo de vida, repensar como que é a nossa relação com a natureza. Porque, se for desse jeito, de degradação, de destruição,
a gente está morrendo. A gente tem que pensar que a gente está se matando também. E aí? Obrigado, Geisa. Eu vou fazer agora a leitura de alguns comentários aqui. Tem muita gente comentando. Podem ir mandando mais, que a gente vai lendo à medida que a live for encaminhando. O Décio, ele fez uma pergunta ao professor Emanuel. Ele disse, professor Emanuel, nas escolas e faculdades, existe preocupação e participação dos alunos com a destruição como o senhor vê o veto do prefeito William no projeto de patrimônio hídrico e da biodiversidade? A Alenice falou, ela comentou aquilo que a Geisa tinha falado na primeira live dela. Sim, Geisa, é uma cratera imensa, uma cava horrível, que a mineração Santa Paulina deixou na zona de amortecimento do Parque Serra da Rola Moça. Queremos a recuperação ambiental deste local já. Queremos proteger o lençol d'água, proteção das fontes de água. O Décio, depois ele veio e parabenizou a Geisa pela excelente fala dela. A Carmen, ela veio também comentando e falou, infelizmente, como o prefeito não tem palavra, não cumpre os compromissos assumidos com a população que elaborou o projeto em defesa da Serra do Rola Moça, da água, da biodiversidade e da vida, temos que lutar e enfrentar este desmando. Vereadores e vereadora de Brité, derrubem o veto, que é o pedido que a gente está também fazendo aqui aos vereadores de Brité o tempo todo. A Karina, ela deu parabéns pela live, um abraço para todos nós, né? E um especial para o meu querido professor Emanuel e minha amiga Geisa, né? Ela também comentou embaixo que esse vídeo precisa ser divulgado para alcançar todos os que residem próximo à Serra do Rola Moça. A gente conta com todo mundo que está na live também para compartilhar os vídeos, compartilhar a live, para que todas as pessoas da região da Serra do Rola Moça, da cidade, também de toda a região metropolitana, possam ficar cada vez mais sabendo do que está acontecendo, o que pode vir a acontecer na Serra do Rola Moça. A Lenice depois comentou que o histórico que a Geisa fez, né, da luta socioambiental pela proteção do patrimônio hídrico foi muito bom, e falou pela proteção do patrimônio hídrico na Serra do Rola Moça. A Karine pediu para que coloquemos, por gentileza, na página do Serra Sempre Viva. A gente vai colocar a live depois na página da Serra, para que as pessoas possam compartilhar. A companheira Helena, ela falou depois uma excelente fala, né? Ela disse que foi uma excelente fala do Emanuel. A mineração não dá emprego, ela tira emprego e possibilidades de economia alternativa e sustentável. A Kellen compartilhou falando que ela comentou falando que está compartilhando. Obrigado, Kellen. Está acompanhando, quer dizer, né? A Kátia Lazarotti falou: vereadores de Birité, derrubem o veto. Aí vocês estarão do lado do povo que quer a Serra do Rola Moça protegida. A Carmen Brito, ela comentou também: é muito bacana a sua fala, Emanuel. Temos que lutar e promover movimentos pela descolonização das mentes e das gentes. Muito importante essa fala. Ela também comentou, a Karine voltou e comentou respeitar o ecossistema, né? Que é uma das nossas principais bandeiras aqui da luta do movimento Serra Sempre Viva. E derrubem o veto, que quem respeita o ecossistema por consequência, também é a favor da derrubada desse veto. Obrigado, Karine. A Helena voltou e parabenizou o Emanuel. Você está descrevendo uma complexidade e a importância dos ecossistemas para a manutenção da vida. Obrigado, Helena. A Lenice comentou também, com o professor Emanuel, disse tudo. A mineração socializa os impactos e privatizam os lucros, né? Não é à toa que as cidades que tem mineração, a gente vê que não são referências em saúde, em educação, e a gente tem exemplos muito próximos da gente aqui. A Helena também comentou, deu um abraço para a Teca,
Você nos informa, nos fortalece, você sempre mantém viva a força e a resistência da esperança, que é uma coisa que eu falei, eu acho que para várias outras pessoas isso também é uma realidade. A Karine comentou, além da luta, um aprendizado para a vida com essa live. Obrigado, Karine. Esperamos mesmo que a gente possa compartilhar um pouco da nossa experiência e possa refletir na luta das pessoas. A Carmen comentou, Teca, você tem toda a razão. É irresponsabilidade e crime a ação desse prefeito que está a serviço dos interesses da mineradora e não do povo de Ibirité e da região metropolitana. O Frei Gilvander comentou, realmente, Teca, vetar um projeto que garante a água para o povo e para as próximas gerações é uma ação criminosa e cheira muito mal. Ele também comentou, a mineração é assassina, já matou centenas de irmãos nossos em Mariana e em Brumadinho. O prefeito de Ibirité, MG, está em conluio com a mineração Santa Paulina e isso é improbabilidade administrativa. Não só o veto, Teca, mas também como o decreto que ele colocou da estrada deveriam realmente cair como improbabilidade administrativa contra esse prefeito. É porque eu não sei se eu deixei claro, para o pessoal ir lá na nossa página do Serra Sempre Viva, tem a carta lá, a carta aberta, para quem quiser, movimento, organizações, quiserem contribuir, assinar, né? Assinar a nossa carta para somar junto na luta. Está disponível lá na página do Serra Sempre Viva. Marco, parece que o que pediram é para divulgar qual é a página do Serra Sempre Viva. Acho que foi o pedido que foi feito aqui, para divulgar aqui na live qual é a página do movimento. Beleza. A página do movimento do Serra Sempre Viva é a própria página que está compartilhando a live. Podem seguir no link aí em cima do compartilhamento, que vocês já vão direto para clicar aí, que vocês vão direto para a página do Serra Sempre Viva, onde que a gente está postando nossos vídeos, nossas lives, e pode inclusive entrar em contato com a gente pelo chat, que a gente sempre responde, pode acrescentar nos nossos grupos de WhatsApp, podem ficar tranquilos. Só para continuar lendo alguns comentários, a Helena respondeu, Teca, você é brilhante, obrigado por sua lucidez, competência e amorosidade. A Helena também comentou, Marcos e Geisa, parabéns por sua luta e garra, estou com vocês e todo o apoio ao grupo Serra Sempre Viva. O Guto, ele comentou que ele também é do movimento do Movisan, né? Obrigado, Guto, por estar presente aí na live. O Marcos comentou, poxa, mas essa gestão não acerta nada. Erra no CODEMA, erra na nomeação dos concursos, erra com saúde, complicado, né? Felizmente, né? Tanto que a gente tentou construir o projeto e avançar na luta sem colocar a mineração como a prefeitura como nossos antagonistas. Mas a gente chegou no momento que não tinha mais como a gente fazer isso. A gente sabe que existem outras alternativas que tentam entrar na prefeitura, como os pinheiros, que são inimigos também da mineração, que tem projetos de lei contra, inclusive, unidades de conservação, que são para a gente fantasmas que a gente não quer voltar a ter na prefeitura de Ibirité, mas a gente não pode, por causa disso, deixar de criticar e de caracterizar esse prefeito como inimigo do meio ambiente, que é o que ele é. A Carmen comentou, é isso aí, Marcos, para cima deles, cada inimigo do povo seja denunciado. Isso mesmo, é o que a gente está fazendo. E aí, o Salvatore Chipani comentou, sim, ok, mas proponho outras fontes de lucros com mais dinamidade, sustentabilidade e resiliência. Como vocês querem falar de turismo com amianto nas casas de vocês? Eu acho que realmente a gente tem que propor novos modos de desenvolvimento econômico. Apesar que também, Salvatore, quem tem um conhecimento da área, eu acho que o Emanuel ele fez um trabalho muito grande com o Caipora, a Teca também, vai reconhecer que as próprias áreas elas já apresentam alternativas econômicas que são, inclusive, banalizadas pela prefeitura. Quem lembra que, há um tempo atrás, sabem que Ibirité era conhecido, por exemplo, como a terra do chuchu, que
que tinham, inclusive, festas que traziam turismo para a cidade, coisa do tipo. Por que será que a prefeitura parou de falar isso? Será que é por causa que as nossas gestões anteriores tinham terras nessas áreas onde se produzia o chuchu? Para eles era muito mais importante sufocar essas alternativas econômicas para que pudessem aumentar a expansão urbana sobre essas áreas? A gente tem que pensar isso, a gente não pode ser bobo. A gente não pode achar que as alternativas econômicas que já foram construídas, elas são invisibilizadas à toa, companheiro. É um projeto econômico da mineração para garantir que a gente acredite que não existe outra alternativa a não ser a mineração. E uma vez depois que a mineração se instale, a gente sabe muito bem que fica muito mais difícil. A gente pode fazer essa argumentação olhando para Sarzedo, que está do nosso lado. Me fala, me aponta qual é o desenvolvimento econômico, qual é o benefício que a mineração da Serra da Itaminas trouxe a Sarzedo. Qual é o benefício? A gente enfrenta agora vários subempregos, uma possibilidade de rompimento da barragem, e nem por isso Sarzedo é referência em saúde e em educação. A gente tem exemplos. Não tem como mais tornar mais visível uma situação dessa, companheiro. Se a gente não voltar os olhos da prefeitura, assim como o projeto diz, que ele chama a atenção da prefeitura para atividades sustentáveis nessa região, a gente vai estar destinado a cada vez uma destruição. Entrem no Atlas do Instituto Prístino e vejam a nossa região. Vocês vão ficar aterrorizados, porque em todo lugar tem cava, em todo lugar tem represa, em todo lugar tem mineração querendo garantir o projeto, garantir o direito de mineração nessa área. A gente está vivendo uma guerra, que é uma guerra contra a mineração, que é muito maior do que somente a Santa Paulina. E se a gente não pauta, a gente não vai ficar adiantando a chorar, falando que na época da colônia nosso ouro era levado, porque nosso ouro está sendo levado agora, nosso minério está sendo levado para o exterior para benefício de pouco, agora. Não adianta a gente ir para a televisão e dizer sobre o nosso modo cultural do mineiro, do pão de queijo, das nossas pequenas comunidades, se a gente não reconhece o valor disso, porque é hipocrisia a gente não reconhecer que a agricultura familiar tem seu valor, é hipocrisia a gente destruir malhas da agricultura familiar e colocar do lado a mineração e depois ir para a televisão e dizer que o jeito mineiro de ser com a nossa agricultura familiar, com o nosso pãozinho de queijo, com a nossa tradição, porque a gente mata isso quando a gente coloca mineração na região. Existe um modo de construção da nossa economia que já vem de muito tempo, que ele está sendo morto pela mineração no nosso estado. Existem outros comentários, mas aí a gente vai falando e vai reproduzindo na tela para que a gente possa continuar a nossa live e passar a nossa fala agora para o professor Emanuel, que pode, inclusive, falar sobre a experiência dele no CODEMA, a experiência dele no Caipora, e todas as experiências que ele tem para a gente, para trazer enquanto uma pessoa que não está falando aqui por valores, não. Ele está falando aqui porque ele é membro do Caipora, que traz pesquisas técnicas sobre todos esses assuntos que a gente está fazendo, que a gente está falando aqui, e que mostra para a gente que a gente não está falando de um assunto que é sobre valores ou só sentimental, não, ele é técnico. Existem dados sobre tudo isso que a gente está falando, e quem tem a consciência, quem consegue, é só tacar no Google, vai lá no Instituto Prístino, se acha que é muito confuso, entra no Google Maps aí, e olha a nossa região para você ver como toda a nossa crina da serra está minerada, e nem por isso a gente tem uma alternativa econômica. Se a gente quer realmente continuar nessa economia neocolonial, então a gente nunca vai avançar. A gente nunca vai avançar, mas aí eu passo a fala para o professor Emanuel, que ele possa... Vou começar com esse apontamento do Salvatore sobre a geração de empregos, né? Porque eu acho que é sempre algo central para a gente fazer esse debate, justamente esse discurso sobre geração de emprego, né?
como a gente sabe, a gente tem exemplos à vontade, né, e de longo prazo sobre o potencial de fato da mineração gerar empregos, então a gente sabe que ela não gera empregos, ela destrói empregos e destrói vidas, né? A gente pode pensar, para além de Mariana e Brumadinho, né, com os crimes do rompimento da barragem, todos as centenas, milhares de empregos e vidas que foram perdidos, mas se a gente considerar, por exemplo, Itabira, né, em Minas Gerais, o berço da mineração, ou não o início, mas pelo menos um baluarte da mineração em Minas Gerais, se a gente olhar de perto que desenvolvimento de fato a cidade alcançou depois de décadas de mineração. Quem conheceu Conceição do Mato Dentro, né, há não muitos anos atrás, antes da chegada criminosa também da mineração, a diversidade de vida, de agriculturas, de modos de produção, que também foram destruídos pela mineração. Né? E aí é o mesmo projeto, né, que quer se instalar ou se reinstalar, se restabelecer, se consolidar no território de Ibirité. Eu volto a dizer, acho que o Marcos deu um exemplo da produção de chuchu aqui na região de Ibirité, que ainda é residual, ainda existe em algumas regiões, né, inclusive no pé da Serra do Rola Moça, mas a gente tem uma série de alternativas. Uma das primeiras pesquisas que a gente fez aqui em Ibirité, a Giza participou também ativamente alguns anos atrás, foi sobre a produção de quintais, né? A gente não foi um trabalho quantitativo, né, a quantidade produzida, mas a gente trabalhou em 3 bairros aqui de Ibirité, com graus diferentes de urbanização, e a gente viu quanto que é diversa a produção agrícola nos quintais, e especialmente nos bairros onde os lotes ainda são maiores, onde a especulação imobiliária avançou menos, né? Inclusive, não só a diversidade de produção de alimentos, mas também até outras formas de captação de água, de nascentes, mesmo dentro de bairros aqui de Ibirité. Na rua onde eu moro aqui, no bairro São Pedro, a gente tem um curral, onde as pessoas ainda vão comprar leite, comprar ovos. Ou seja, há outras formas de dinamizar a economia local, né? Estando atento às características das vidas, da história do lugar, né? Então, a gente tinha a festa do milho, que teve uma outra edição poucos anos atrás, mas também já não há mais nenhuma mobilização no anterior para que essa festa acontecesse, envolvesse toda a comunidade. A gente teve, nos últimos anos também, uma destinação de uma quantidade enorme de terrenos, né, para especulação imobiliária, né, seja como concessão ou uma venda a preço muito baixo, terrenos públicos, né, destinados à especulação imobiliária, e aí a gente pode pensar, ainda as áreas que ainda existem, há a possibilidade de a gente incentivar a recuperação de áreas degradadas, a incentivar a formação de cooperativas agrícolas, de novos produtores agrícolas. Várias pessoas, com certeza, gostariam de voltar a plantar e viver do cultivo da terra, e aí, em Ibirité, a gente tem áreas para isso, e áreas públicas, provavelmente, tanto do Estado quanto do município, né? Lotes vagos. Então, a gente tem várias formas de dinamizar a vida local, né? A vida de Ibirité. A gente tem que saber, Ibirité, como boa parte dos municípios da região metropolitana, são uma cidade dormitório, né? A maior parte dessas pessoas trabalham em Belo Horizonte, né? A gente precisa, e não tem soluções mágicas, essas saídas, elas precisam ser construídas com o povo, no diálogo com a realidade, a partir da participação popular, nessa discussão das saídas econômicas para o município, né? Então, isso é muito importante. Uma outra coisa importante que o Décio estava colocando, o papel das escolas, né? Acho que é uma fronteira, é um lugar que a gente tem que também avançar na nossa atuação política, né, na nossa mobilização. Nesse momento da pandemia, a gente fica ainda mais limitado, né? Há uns anos atrás, na UENG, a gente fez um debate muito rico, até que participou, inclusive, nesse momento, né? A gente pensar a cidade para além da mineração, mas nas escolas a gente precisa avançar, nas escolas públicas do município, especialmente, né? Nas igrejas, a gente tem que levar esse debate, embora também a igreja, algumas paróquias aqui de BH também, daqui de Ibirité, tenham também já participado dessas mobilizações tão próximas, né? É preciso que a gente vá para todas as igrejas evangélicas, para as igrejas católicas, para os terreiros, para os centros espíritas,
para todas as organizações, associações, que a gente mobilize essas pessoas e a gente deixe cada vez mais claro, não é a luta pelo meio ambiente como algo distante, né, ou algo com a qual a gente tem que se engajar. É uma luta pelas próprias condições de vida nossas, dos nossos que vão vir e também dos nossos que passaram, né, e a vida deles continua em nós. Então, acho que isso também é importante a gente dar conta de que não é a luta pelo meio ambiente como algo distante, mas pela nossa casa, pelos sistemas de vida que nos mantém. Né? É isso que tem que ficar claro, e é uma oportunidade também, assim, é uma dolorosa dessa pandemia, desse isolamento, a gente perceber a nossa impossibilidade de viver sós, né? E a nossa necessidade e imprescindível de viver a partir de alianças, viver a partir de relações com as outras pessoas, com os outros seres. Então, esse cuidado, né, com a casa comum, ele é essencial, né? E aí, para a gente, só para terminar, a gente precisa também fazer debate que a natureza tem direitos, né? Assim, isso que a gente chama de natureza, pelo menos, né? Ou seja, os outros seres que não os humanos, eles também têm direito de existir, né? A serra tem direito de existir para além dos nossos usos que a gente faz, né? Para além da importância dela como e essencial, né? Como local de produção de água, como de biodiversidade, de controle do clima de Ibirité, né? A gente tem um clima mais ameno do que Belo Horizonte, por exemplo, né? Então, para além dessas funções ecológicas e valores que a gente possa mensurar, a serra, as vidas que habitam a serra, elas têm direito também de existir, né? E é isso que tem sido feito em debate político e acadêmico como os direitos da natureza, né? E por último, eu queria falar que uma pauta que tem estado presente na última década, principalmente, né? E define os rumos políticos do país é a luta contra a corrupção, né? E a gente, às vezes, tem uma leitura limitada, ou um entendimento limitado do que a gente entende como corrupção. E corrupção, se pensar etimologicamente, também, um outro sentido é deterioração, algo que está se corrompendo, né? Então, a corrupção também é uma certa deterioração. Mas, então, não é simplesmente, não se reduz a trocas de favores por dinheiro ou bens, né? Por políticos, junto com o empresariado, inclusive, né? A gente sabe que as grandes empresas, inclusive as grandes mineradoras, são importantes agentes corruptores da política brasileira. Mas a gente precisa largar esse entendimento e entender, então, que na medida em que os vereadores, esses vereadores de Ibirité, que aprovaram com unanimidade, né, o projeto de criação do patrimônio hídrico e da biodiversidade de Ibirité, na medida em que eles negarem esse projeto, e se eles não derrubarem o veto, eles também vão estar se corrompendo, eles também vão estar sendo corruptos, eles vão estar se corrompendo, vão estar se deteriorando pelo poder econômico, em detrimento dos interesses do povo, em detrimento dos interesses, dos direitos do povo a um ambiente saudável, a garantia da água e do acesso à biodiversidade. Obrigado, professor, por tudo isso que você vem fazendo, inclusive dentro da UENG, as pesquisas que são aquilo que nos orientam, que fazem com que a gente tenha embasamento para pautar, não só aqui nas lives, mas também dentro dos conselhos, dentro dos fóruns, tudo isso que a gente vem trazendo. Antes de passar para a Teca, eu só vou ler mais alguns comentários. O Marcos, ele falou, é uma bobagem achar que mineradora abre oportunidade de emprego e que dá lucro para a cidade, dá lucro para a mineradora, isso sim. Se desse lucro para a cidade, eu acho que as mineradoras estariam, inclusive, na Noruega, nesses países nesses países que têm uma qualidade de vida, né? Porque será que os países de qualidade, com uma qualidade de vida melhor, principalmente os europeus, os escandinavos, eles focam muito na produção de tecnologia ou coisa de outro tipo, né? Será por quê? Será que é porque fica a reflexão aí.
a Carmen falou, viva esses guerreiros e guerreiras em luta na defesa da Serra. A Lenice falou, entidades, apoiem e assinem a carta, vamos juntos, que é a carta que a Geisa mencionou. A gente vai coletar assinaturas, né, de outras entidades para fortalecer a carta. O Frei Gilvander comentou, desde 2017, a mineradora Santa Paulina tenta reativar sua cratera localizada na zona de amortecimento da Serra do Rola Moça, no município de Ibirité. O Parque Estadual da Serra do Rola Moça possui importantes mananciais, Rola Moça, Taboões, Bálsamo, Catarina, Barreira e Mutuca, que são os principais mananciais que não só abastecem a nossa região, mas que também têm uma importância para os animais, para a agricultura familiar. O Frei foi lá e comentou ainda, a agricultura localizada aos pés da serra é uma prática secular e rotineira de aproximadamente 400 famílias que tiram da terra a sua substância. Eu acho que a Lenice falou um pouco isso na última live, que existem, inclusive, informações arqueológicas de que há muitos e muitos anos a agricultura ela vem sendo feitas por comunidades, inclusive pré-coloniais, na nossa região. O Frei comentou, a Serra do Rola Moça, em Ibirité, também é considerada uma caixa d'água da região, importante para a manutenção das condições de vida da serra, de seres humanos e não humanos. É dela que a agricultura sobrevive. O Frei comentou também, mesmo diante dos recentes crimes que levaram ao extermínio de centenas de vidas humanas e ecossistemas inteiros, como em Mariana e Brumadinho, as grandes mineradoras ainda insistem em expandir seus projetos de morte em Ibirité. A Karine comentou, casa comum, e não um bem para poucos, que traz consequência para todos. O Rodrigo entrou, ele deu boa noite. O Salvatore comentou, valorizem a agricultura, devem ganhar mais os trabalhadores do campo. O Gilvander comentou, ouvimos que o prefeito de Ibirité protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei que garante a área das cobiça para a mineradora Santa Paulina explorar minério. Exatamente a área que precisamos preservar. O Ian comentou também, né, que é um militante também, que estudou na UENG, fez ciências biológicas lá, que também foi do Caipora, né? Ele comentou, muito bom, Emanuel Almada, peguei o final de sua fala, abraço do norte de Minas, força a todos na resistência. A Cláudia comentou, muito legal, e também o Salvatore comentou, criem marcas de qualidade, denominação de origem, protegidas de origem, controladas para a agricultura. Agora, eu vou passar a fala para a Teca. Antes de eu passar assim, uma visão resumida, ampla, para vocês verem que o que está acontecendo em Ibirité tem focos de resistência contra essa voracidade da mineração acontecendo em muitos lugares. Eu queria trazer, assim, a questão sempre da mineração é dizer que a mineração é muito importante economicamente, deixar os municípios reféns e depois acontecer como territórios onde estão sob o jugo da mineração e não têm alternativas econômicas, principalmente porque a mineração ela inviabiliza outras alternativas econômicas. Existe, eu tenho experiências já vividas, de todo um sistema formado para boicotar, para inviabilizar perspectivas econômicas outras, precisamente para que esses municípios e as populações fiquem achando que a única saída é a mineração. Saibam que isso é estrategicamente construído pela mineração. Tenham certeza absoluta que se outras alternativas, como a agricultura familiar, o turismo,
produção caseira de bens e serviços, outras alternativas que dialogam com a natureza e com a qualidade de vida com muito mais sentido, elas não estão aí no nosso território com todos os apoios que geralmente os nossos gestores públicos e políticos dão, precisamente para inviabilizar que nós, como população, tenhamos uma outra forma tão segura e coerente de vida, que nós estaríamos realmente todos, 100% da população, não daríamos a menor chance para a mineração chegar. Aí eu fiz aqui um cálculo rápido, só para mostrar, aos preços de hoje, mais ou menos, uma tonelada de minério de ferro, ela é vendida por cerca de R$576. São 1.000 quilos de minério de ferro. Só que para vender 1.000 quilos de minério de ferro, a destruição ambiental é tão grande, o uso de água, a perda de aquíferos, de biodiversidade, para poder tirar o que é os 1.000 quilos de minério de ferro para exportar, que é 80%, 90% do minério de Minas é para exportar, a custa social, o custo social e ambiental dessa retirada de 1.000 quilos de minério de ferro, o dano em impacto ambiental social é enorme. Aí eu fui olhar a questão do chuchu, que vocês falaram que é algo muito importante em Ibirité, uma agricultura, lógico que é muito diversificada, mas foi mencionado. Se a gente pegar 1.000 quilos de chuchu a preço do que está aí no mercado, dá R$2.000, mais do que 3 vezes uma tonelada de minério de ferro. E comparando na balança, a agricultura, ela não destrói irreversivelmente nada. Pelo contrário, o agricultor, ele cuida da terra para ela continuar produzindo. E quando termina uma plantação, ela pode conviver com outra. Estamos aí com os sistemas agroflorestais. Tem tantas alternativas. Eles têm o cuidado com a água, porque sem água não tem agricultura. Eles preservam, ou seja, nós temos de um lado uma atividade que destrói irreversivelmente de uma forma gigantesca e que em termos de custo-benefício não tem qualquer sentido em termos até financeiros. E eles ficam nos colocando para dizer precisamente o contrário. Isso é muito importante. E para contribuir no sentido maior, eu vou resumir da seguinte forma. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos uma máfia da mineração voltada a manter Minas Gerais subjugada à mineração. É uma máfia no sentido de interligação de diferentes setores, pessoas, agentes públicos e políticos e corporações. Não estou falando que são, dentro das corporações, tem pessoas chaves para isso, por isso é que a mineração está no Conselho do Parque do Rola Moça, está nas câmaras do COPAN, que é o Conselho da Política Ambiental, que podem colocar em risco os seus interesses, por isso que os políticos são bancados nas suas campanhas com Caixa 2 ou com transparência pela mineração. A mineração, ela domina a mídia, ela banca grandes campanhas midiáticas, ou seja, existe uma máfia para manter os seus interesses a qualquer preço e independente da insustentabilidade. Então, nós no nosso território quadrilátero, onde está Ibirité, onde está Brumadinho, nós já somos violentados desde a época do ciclo chamado do ouro, né? Jogam na nossa cara, mas o nosso estado, o próprio nome é Minas Gerais. E aí eu digo, o nome Minas Gerais já foi o primeiro momento onde esse território abençoado, que tinha milhares e milhares de indígenas, já foi usurpado e olhado para esse território só como interesse minerário. Então, o nosso nome, ele não é algo que tem conceito que foi à base de respeito ou à base de cuidado. A mineração chegou aqui na época dos bandeirantes, eles dizimaram os nossos povos indígenas, a maioria, ou expulsaram. Eles foi à custa de muita dor e sofrimento dos povos africanos, dos negros escravizados. Então, a gente desconstruir toda a falácia que eles dizem para nós sobre a mineração é muito importante. E
no contexto do COPAN, que é o Conselho da Política Ambiental, ela tem essa máfia ramificada, não é de hoje. Nós já tivemos diretor do IEF que saiu preso, Humberto Candeias, nós tivemos o secretário de Estado, Adriano Magalhães, que foi 3 anos secretário de Estado do Meio Ambiente. Ele foi em escuta telefônica, investigação. Está claro, formação de quadrilha a favor da MMX aí em Itatiaia-Sul, essa parte aí próximo de vocês. Nós temos o resultado das investigações em relação a Brumadinho e Mariana. Tem várias questões envolvendo ritos dentro do Estado que contribuíram para não cuidado e monitoramento daquelas minas, ou seja, nós estamos subjugados, inclusive, por algo que é muito maior e tem a ver com corrupção, e nós precisamos saber disso. Então, quando nos chamam que nós somos exagerados, nós somos radicais, como se nos desqualificando quando a gente fica bem forte, igual nessas nossas falas, eu digo tranquilamente, é uma questão de sobrevivência. Nós estamos sendo amputados e violentados diariamente pela mineração. Temos agora 2 rios destruídos, que é o Paraupeba e o Rio Doce, milhares e milhares de vidas afetadas, perdas de vidas e meio ambiente, e é um direito, sim, nós de lutarmos. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de direito, e o Conselho de Política Ambiental, não estou falando que são todos os conselheiros, mas ela também é um conselho que está muito ocupado por interesses ligados à mineração. Nós tivemos grandes retrocessos ambientais desde 2015, todos os governos em Minas são sempre aliados da mineração, não importa se é a AES, a Anestesia, foi o Pimentel e agora é o Zema. Então, nós temos que conhecer essa realidade. E, diante dessa realidade, a única saída é continuar fazendo o que o Movimento Serra Sempre Viva faz, o que nós do Gandarela e da Serra da Piedade fazemos, o que o pessoal no Cerro está fazendo, em Conceição, no norte de Minas. Temos hoje a rede de igrejas e mineração, que está juntando e agregando pessoas ligadas às diferentes igrejas, é ecumênico. Temos movimentos no âmbito maior, nacional e internacional. Então, nós juntos temos que continuar fazendo esse enfrentamento, porque a mineração é voraz, é insaciável e não quer abrir mão absolutamente de nada, mesmo após os 2 rompimentos. Então, é legítimo, sim, a gente defender a vida nossa, das futuras gerações, da natureza, porque nós somos natureza e meio ambiente, essa é uma casa comum. Nós estamos vendo aí os efeitos do descontrole ambiental e da ganância que é a pandemia. Temos um coronavírus, sim, só que tem tudo muito por trás. O que é que nós chegamos aqui? Isso tem a ver com a ganância dos mercados e do dinheiro, e vorazmente baseada em que uma minoria dos seres humanos da Terra centralizam a maioria das riquezas. Então, nós temos que dar essa revirada e essa reviravolta, e é isso que nós temos que fazer juntos. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu admiro, como eu falei, esse movimento, desde lá, quando estava começando, muita longa história e bela. É um direito a gente lutar em defesa da vida, em defesa da natureza. Nós somos natureza, e isso é inquestionável. A mineração vai dizer que não é isso, vai mentir, ela mente o tempo inteiro, e nós estamos muito coerentes com o que nós estamos fazendo. Tem muitos focos de resistência, estamos muito articulados uns com os outros, e para terminar, por exemplo, uma nota que nós denunciamos o repúdio contra uma convocação de uma reunião extraordinária da Câmara de Atividades Minerárias, com 12 itens na pauta. Eles convocaram uma extraordinária e resumiram para 4 dias o prazo para se olhar milhares e milhares de páginas. Na nota de repúdio tinha 60 organizações endossando essa nota de repúdio. Então, no fundo, nós somos uma família, unidos por um mesmo sonho e uma mesma garra do direito de dizer não à mineração em prol da vida, em prol das futuras gerações de todos os tipos de seres e do planeta Terra. Gratidão profunda por terem me convidado, contem comigo sempre. Obrigado, Teca, por essa fala maravilhosa. Obrigado por representar tanta gente e representar tão bem a nossa luta no COPAN, que a gente sabe que não é fácil. Às vezes você fala com a gente, eu tenho poucos dias para analisar milhares de páginas assim.
e isso de uma forma voluntariosa, de uma forma por amor às nossas serras, a luta contra a mineração. Então, obrigado, porque quando você se mantém firme, a gente também se mantém firme. E eu vou continuar, e eu vou ler só mais alguns comentários aqui, antes da gente passar para as falas de encerramento da nossa live, beleza? O Guto, ele comentou: as mineradoras escondem isto do povo e diz que é para fazer celular, minério de ferro vai parar, vai para a China para transformar em armamento bélico e nuclear, para alimentar a ganância dos ditadores. O Ian comentou: a agricultura e todo o patrimônio cultural e ambiental de Birité é incompatível com o projeto minerário. As ruralidades, as trajetórias de vida dos moradores de Birité, as festas populares, folia de reis e congado e tantas outras não podem conviver com um projeto econômico que destrói vidas. Queremos Ibirité território livre de mineração. Mineração, aqui não. O Décio comentou, agradeceu a Teca, você compartilha conhecimento, é importante para a nossa luta. A Carmen comentou, é isso aí, Ian, não vamos arredar o pé, lutaremos até a vitória, vereadores e vereadores derrubem o veto do prefeito ou serão cúmplices desse crime contra o povo e a vida. A Lenice Baeta comentou, ótima fala, Teca, com muita lucidez, sim, estão amputando esse território desde a chegada dos tais bandeirantes. É legítimo defender a vida. A Carmen comentou também, Teca, o direito de insurgência nos sustenta. Teca, o direito de insurgência nos sustenta. Sigamos firmes nas lutas. A luta é a nossa reação mesmo contra tudo isso que é colocado para a gente, né? É absurdo a mineração achar que ela vai fazer isso tudo e vai achar que a gente vai ficar tranquilo dentro da nossa casa, vendo as nossas serras desaparecerem. Uma hora ou outra o povo acorda, nós somos parte disso, muitos outros vão se levantar, a gente sabe disso, muitos outros estão se levantando, e a mineração ela vai ter que enfrentar todo mundo, todos esses, se ela quiser dar continuidade ao seu projeto. E a Lenice também comentou, olá, Carian Victor, guerreiro da luta, também na região do Cerro, que é uma região também que está enfrentando essas lutas no nosso estado tão querido, né? Eu vou passar agora para que vocês três possam fazer as falas de encerramento, se quiserem responder alguma coisa que eu falei dos comentários, mas também se quiserem colocar outras coisas, a gente tem um tempinho ainda para que a gente possa fazer uma pequena fala e poder já fazer os nossos encerramentos e se despedir. Aí eu começo com a companheira Geisa. Então, caminhando agora para o final, né, fazer nossa fala final. A mineração ela faz parte, então, de um projeto de poder inserido dentro dessa lógica capitalista e que não pode usurpar dos nossos territórios. E a gente vai se manter resistente e por isso a gente pede o apoio dos vereadores, de todas as pessoas que querem somar na luta, para derrubar esse veto do prefeito, um veto incoerente, inconsistente juridicamente, e nós não vamos nos render. A gente manterá de pé, resistente, e solicitamos a todos e todas que compartilhem a nossa carta aberta, que movimentos e organizações assinem e somem na luta junto com a gente para fortalecer a nossa carta. A nossa vida, a vida de todos os seres, de toda a biodiversidade, são coisas inegociáveis. A nossa vida é inegociável. A gente não vai deixar o lucro falar mais alto. Eu queria, então, brevemente, só agradecer mais uma vez essa partilha de angústias e de esperanças também, né? A gente está vivendo um momento tão difícil, né? Talvez mais agudo do que os últimos anos que a gente tem experimentado, mas é importante que a gente se alimente
de sonhos, né? Como algo que vai acontecer e que vai sendo construído a partir das nossas lutas nos territórios. Então, por mais dura que seja a luta contra a mineração e contra um poder econômico tão grande, né? É um gigante também com pés de barros, né? Basta a gente saber atingir essa fragilidade e publicizar e fazer com que as pessoas, que a população, no geral, as comunidades, os territórios, percebam o engodo e as grandes mentiras que a mineração e os grandes projetos de desenvolvimento, de forma geral, tentam nos convencer e tentam, através da corrupção própria e também dos instrumentos do Estado, né, tentam impor, gerando morte, gerando sofrimento, mas com um discurso desenvolvimentista, que desenvolvimento não tem nada, né? De fato, o projeto da mineração é um projeto de morte, né? E se os vereadores não derrubarem o veto do prefeito, o veto criminoso do prefeito, a gente vai saber que esses vereadores, então, não estão a favor da vida, estão a favor de um projeto de morte. Então, eu desejo profundamente que os vereadores mantenham seu compromisso com o povo de Birité, com o povo da região metropolitana e com a defesa da vida. Eu queria encerrar a minha participação, mais uma vez manifestando a minha gratidão de estar aqui junto com vocês, dizer para você, Marcos, as suas falas são de uma sabedoria muito impressionante, é muito bom, você coordenou muito bem essa live, eu fico muito encantada com vocês, dizer que sim, nós temos que continuar nos rebelando, isso é um direito legítimo, vão ficar sempre dizendo que não podemos, que não devemos, mas essa é uma saída, é a única saída que eu vejo, é a gente continuar resistindo e lutando contra esse absurdo que é a mineração, informando as demais pessoas, esclarecendo com informações claras, como vocês fazem muito bem, e é absurdo a gente ter que estar lutando tanto para uma coisa tão óbvia, que é garantir os lugares que fornecem água, que produzem água, que acumulam água, porque sem água não há qualquer perspectiva de vida nos territórios. Então, não é absurdo que a gente tenha que estar lutando contra algo que não tem o menor sentido e que continuemos vendo agentes públicos e políticos e autoridades não fazendo o que tem que ser feito. Eu espero sinceramente que cada um de vocês, vereador de Birité, deixe escrito na sua trajetória como ser humano e como político o que tem que ser registrado, que é derrubar o veto do prefeito. Isso é fundamental para vocês mesmos como seres humanos, para as descendentes de vocês, e eu espero que vocês façam isso, porque é como foi falado. Quem fizer o contrário arcará com um ônus muito grande, porque a sociedade está cada vez mais conhecedora e sabendo da real situação ambiental e social que é insustentável com a mineração. Grande abraço a todos e tamo junto. Obrigado. A gente só vai passar agora um pequeno vídeo do Manancial Taboões, para que a gente possa ver. O Taboões, ele é aquele manancial que quando a gente está indo para a Serra do Rola Moça, a gente tem uma hora que a gente pega a estrada de terra e vai caminhando, tem uma hora que a gente passa num lugar muito verde, que até tem um riachinho que atravessa a estrada, ali perto do Taboões, e aí eu quero compartilhar com vocês esse vídeo para a gente ver, para vocês terem a noção de como isso é importante, a preservação desse manancial.
Então é isso, gente. Obrigado pela presença de todo mundo. Fiquem por dentro de tudo que a gente está postando nas nossas páginas. Vamos juntos. A gente vai derrubar, sim, esse veto do prefeito e vamos caminhar na luta. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite a todo mundo que assistiu até aqui e até os próximos encontros da gente. Valeu, gente. Obrigado. Que era doce, hoje acabou-se. Não vale mais, só o amargo ficou.